todas bem-vindas a mais uma edição do nosso talk show Hashtag por Elas. Minha convidada de hoje, Maria Magalhães Diniz Martins, advogada, esposa do Rafa, especialista em falência e recuperação de empresas pela PUC Paraná, pós-graduanda em Direito Internacional e de Insolvência pela INSOL, membro do AIUIRC, membro da Comissão de Falência e Recuperação Judicial da OAB Minas Gerais. Tudo bom, Maria? Como é que você está? Tudo Oi, certinho? Tassi, tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui e poder falar com tantas mulheres especiais. Nossa, Maria, eu quero saber tudo. Quero saber como é que foi a sua trajetória, quanto tempo você formou. Me fala um Então, pouquinho da sua não vida. sei se dá para perceber, mas eu sou bem nova. Hoje eu tenho nem 25 anos, eu faço 25 em julho ainda. Formei final de 2023 e hoje eu já estou em São Paulo, né? Esse tópico aí, esposa do Rafa, é muito importante na minha carreira. Eu comecei na insolvência no último ou penúltimo período da faculdade, fiz o meu TCC em insolvência, tive a oportunidade de trabalhar num super escritório aí em BH, em insolvência, e eu não sabia nada. Eu lembro que na entrevista eu olhei para a pessoa, né, para o meu antigo chefe, o Léo Sandes, tenho um carinho super especial por ele. Eu falei assim, Léo, eu nunca trabalhei com isso. Eu só fiz o meu TCC, eu só sei fazer pesquisa. Mas eu tenho BZ, brilho no zóio. Você topa? Ele topo, me contratou. Na época eu substituí uma advogada que estava lá, então eu entrei como estagiária e, enfim, já estava tocando a carteira, mesmo sem saber nada. Tinha um coordenador ali me orientando. Várias foram as ligações para o Rafa, que hoje é meu marido, à época ele era meu namorado. Toquei, foi um super sucesso. Então lá eu trabalhei muito pela devedora, fiz credor também, mas era majoritariamente devedora. Foi muito legal o período que eu fiquei lá. Nesse meio tempo, o Rafa mudou para o Rio, ficou um ano e pouco no Rio com a Juliana Bumachar, outra pessoa super especial, super querida. E aí eu ficava fazendo ponte aérea, né? E a minha mãe ficava puta. Minha mãe brigava comigo porque eu era muito nova. Ela falava: Você não é casada, sua casa é aqui, você tem que ficar aqui. E eu enrolando ela, então eu falava que eu ia passar uma semana, acabava passando 3 semanas. Aí ela me ligava, brigava comigo, eu voltava para casa. E aí fui seguindo na insolvência numa bela quarta-feira. É, Foi inclusive num dia que estava tendo TMA lá em BH no ano passado. Rafa faz uma entrevista para um super escritório daqui de São Paulo para ser pleno na área, né? Era uma coisa que ele almejava muito, ele sempre quis crescer na carreira, ele sempre quis estar em São Paulo, mexer com grandes casos. Então, numa bela quarta-feira, a gente resolveu que ia mudar para São Paulo. A gente já estava noivo, e aí eu tive 2 meses para arrumar um casamento e 2 semanas para arrumar um apartamento. Hoje estou aqui em São Paulo, hoje eu trabalho com a Tati Flores, super referência na insolvência, super ativa na causa das mulheres na insolvência. Tem só 5 meses que eu estou aqui, mas parece que tem 2 anos, né? Viver em São Paulo, trabalhar com a Tati é muito intenso, é muito gostoso, você mergulha de cabeça. E o resumo é mais ou menos esse: resumir aí 2 anos em poucos minutos. 25 anos, Maria, 25 anos, 24, 25 em é, julho. vai completar 25 anos, 24 anos. Na verdade, você vive aquilo que a maior parte das pessoas que acabam de formar formam, só que a sua vida, ela deu como a vida de toda mulher, né? Ela se resume assim, ela dá uma bagunça, resolve tudo em questão de segundos. Como é que é? Com 24 anos e meio, casada, saindo de BH, indo para São Paulo, como é que você enfrenta isso todo dia? Como é que você lida com essas mudanças? Eu já percebi que você gosta de mudanças, né? Você gosta de, você gosta de atividade. Mas isso para você, ir para um lugar longe de casa, longe da família, né? Tudo bem que está indo casada, já é um alívio que dá no coração das pessoas, né? Porque pelo menos a gente não está indo sozinha. Então, assim, mas como é que foi passar? Como é que é passar por isso tudo aí? É difícil, eu não vou falar que é fácil, é difícil.
Eu brinco, mas na verdade não é uma brincadeira, que eu choro no banho quase todo dia. Hoje não. Hoje eu já estou mais adaptada, né? Ter vindo com meu marido facilitou muito as coisas, mas não é fácil. Eu sou uma pessoa muito inquieta. Antes de eu me descobrir na insolvência, eu queria ser diplomata, então sair de casa, morar fora, ficar longe da família sempre foi uma realidade. Uma realidade não, né? Era um projeto, mas era um projeto futuro, porque o concurso para a carreira de diplomata, ele te exige muitos anos de estudo, então seriam muitos anos ali que eu viveria intensamente ainda com a minha família, com a minha mãe. Então, ter decidido numa bela quarta-feira casar em 2 meses e mudar foi um baque, né? Depois que eu deixei o Rafael no aeroporto, porque ele ainda estava morando no Rio e voltei para casa, eu deitei no colo da minha mãe e chorei. Não estou nem brincando, assim, foi bem difícil, bem desafiador, mas eu levo tudo com muita tranquilidade. Eu sou uma pessoa muito otimista, né? Eu tô onde eu quero estar hoje, né? Então, se eu encarei isso como uma baita oportunidade. As oportunidades que São Paulo te dá, nenhum outro lugar no Brasil te dá. Os escritórios, os casos, as pessoas, o networking, nada se compara a São Paulo, e falo isso como uma pessoa que veio do eixo, como uma pessoa que viveu Belo Horizonte intensamente, e Belo Horizonte tem grandes oportunidades, como uma pessoa que viveu o Rio de Janeiro, né? O escritório que eu estava em BH tinha filial no Rio, então eu vivi o Rio de Janeiro também, mas nada se compara a São Paulo. Então, acabou que foi só uma questão de acelerar, já era uma realidade mudar, morar longe Algo da que você família. pretendia futuramente, né? Já era um próximo passo, É, Era um assim. plano, acabou que foi, acho que até um pouco melhor, porque o plano era morar fora do país. Na minha cabeça, ser diplomata e ficar no Brasil é como você ser piloto de avião e não pilotar, É. né? Então, foi só um acelerador, mas é difícil. Eu sou filha de pais separados, então eu tenho uma conexão muito forte com a minha mãe, né? A gente viveu aí desde os 8 anos, sempre foi eu e ela desde os 8 anos, né? Ela foi casar muito depois. A minha irmã chegou muito depois também. Então, eu fui filha única e éramos só nós duas. Então, a gente sempre teve essa convivência muito próxima. Somos muito amigas, muito, muito amigas e muito próximas. Essa Então, essa distância não deve separação estar. foi difícil, foi sofrida. Dia das Mães foi a primeira vez que eu voltei a BH. Voltei chorando também. É difícil, mas É. assim, é possível quando se está fazendo o que gosta, quando se está fazendo o que quer, quando você está onde você quer estar, você acaba passando por isso com tranquilidade. Eu, pelo menos, encaro isso como oportunidade, como eu estou fazendo o que tem que ser feito. Eu quis estar aqui, eu estou aqui, faz parte do processo e a gente tenta amenizar de todas as formas. E graças a Deus eu tenho meu marido que segura as pontas no dia que eu estou mais sensível. Ele entende, né? Ele sabe que eu sou muito nova, ele sabe dessa minha relação com a minha família, sempre soube, eu sempre fui muito próxima da família, então ter vindo com ele também é um alento. Eu tenho uma dupla, eu tenho um parceiro, eu tenho uma pessoa na minha retaguarda. Isso também me dá uma tranquilidade para minha família também. Então, a gente vai levando. Não é fácil, mas é possível. Maria, com relação, você fala, né, oportunidades, essas questões todas de você ter antecipado alguns passos, mas como é que é, diante da oportunidade, lidar com as dificuldades? Você já falou que tem uma primeira dificuldade, que é o afastamento da mãe, da família, acaba que dos amigos também, né? Também, Todos aqui, e é uma também. nova realidade, uma nova vida que você já está construindo aí. Como é que É. é isso? Quais são as dificuldades que a Maria, mulher, advogada, está enfrentando aí hoje? Né? Não dificuldades Gente, profissionais que já está realizada praticamente, mas é uma questão que, querendo ou não, você é muito nova, né? Você sim. tem 24 anos. Então, é uma É. baita de uma responsabilidade, e vem até de uma autorresponsabilidade que você está se submetendo muito grande. Como é que é lidar com isso? Para quem está Tá, se nos a palavra é ouvindo, essa, é autorresponsabilidade. Eu faço o que tem que ser feito, né? Então, eu estou onde eu quero estar e eu faço o que precisa ser feito. É muito difícil. Eu tive que subir o meu nível técnico, estou falando no âmbito de trabalho.
a exigência técnica aqui ela é muito maior. E como que eu faço para poder lidar com isso? Eu estudo muito. Todo evento que tem da área, eu vou, eu estou presente, eu assisto. Toda decisão que sai, que foge da curva, eu leio, eu sento, eu estudo, eu participo de inúmeros grupos de estudo, eu participo, sou membro do iWork, sou membro da comissão de falências, eu tenho contato com com muitas pessoas. Ter contato com muitas pessoas é importante. Hoje o meu escritório ele me permite levantar a mão e falar, gente, eu não sei fazer, gente, eu não estou dando conta, e isso é preciso ser falado, né? Quando eu vim, as pessoas já sabiam que eu vinha de outra realidade, de uma rotina diferente, de um escritório diferente, de uma frente diferente, que eu não estudei na USP, que eu não estudei no Mackenzie, que eu não estudei na PUC de São Paulo. As pessoas já tinham consciência disso, e eu não tenho vergonha de levantar a mão e falar: eu não sei o que é isso, eu não estou entendendo, você pode me explicar? E aqui eu sou muito bem recepcionada por Olha, todos os meus colegas, tanto júnior, quanto pleno, quanto sócio. Toda e qualquer dúvida que eu tenho, ela é respondida, ela é sanada da melhor forma possível. Isso nunca foi um problema. E eu lido também com ser dona de casa, né? isso, ia Eu morava perguntar. na casa da minha mãe. A casa da mãe é incrível. Eu voltei Lidar para lá com Dia das casamento e Mães. carreira, né? Esse é É, os dois pratos, carreira e casamento. é, É recém, eu ainda ser tô. recém-casada já é algo difícil. Como é lidar com tudo isso, Maria? É Como é que é ser verdadeiramente recém-casada? tentar equilibrar os pratinhos, né? Tem muita compreensão de ambos os lados. O meu marido é uma pessoa ativa dentro de casa, então eu não me sinto sobrecarregada. Eu tenho a possibilidade de ter ajuda semanalmente, mas eu também tenho muitas tarefas domésticas, né? O Rafa me ajuda em várias delas, mas assim, acumulou, tá tudo certo. Eu levo tudo com muita tranquilidade. É a primeira vez que eu estou fazendo, ele sabe disso, eu sei disso. Várias vezes Muito eu ligo para gostoso, minha né? avó escrever um caderninho de receitas fáceis, tipo de uma panela só, sabe? Então, eu tenho uma rede de apoio incrível, tanto no trabalho quanto em família. Consegui fazer amigos em São Paulo, que era um super medo meu, achei que eu não fosse conseguir fazer amigos, mas fiz amigos. Então, assim, eu vou equilibrando os pratinhos do jeito que dá, eu vou fazendo o que dá. Cada dia eu faço um pouquinho dentro de casa. Ligo, pergunto como faz isso, como faz aquilo, é aquela coisa de não ter vergonha, de dar cara a tapa e falar, gente, eu não dou conta. Eu tive que contratar uma pessoa para poder cozinhar para o mês, porque senão eu perdia todo o meu final de semana só cozinhando e cuidando da casa. Então eu fui fazendo escolhas assim para de fato equilibrar os pratinhos e tentar deixar tudo mais leve, mas eu não me cobro tanto, claro, né? Eu quero ser uma excelente dona de casa, mas não é todo dia que eu consigo ser excelente. Às vezes eu consigo ser boa. E tá tudo certo. Tudo certo. Agora é interessante, né, Maria? Porque é tudo novo para você. Essa questão de ir morar em São Paulo como advogada, advogar num escritório excepcional, é o casamento, a primeira vida em comum, é tudo muita coisa nova. E ao mesmo tempo coisas que têm o seu grau de dificuldade ali, que você vai ter que aprender todos os dias. E é interessante você passar essa questão e tá tudo bem. Não dar conta também, ou dar conta, tá tudo bem. Não, ninguém vai morrer por causa disso. É vida que segue, né? E é Exato. Se a assim, louça tá suja, gente, você lava amanhã. Se o lixo acumulou, você tira amanhã. Não vai surtar com você e com seu marido. Se deixa as coisas mais difíceis em casa, o relacionamento fica mais pesado. Eu não quero, eu quero viver em paz com meu marido. Eu não quero brigar por causa da louça. Se a louça tá suja, tá? Beleza, amanhã eu lavo, então de madrugada eu lavo. A louça vai ser lavada e tá tudo bem, sabe? não, eu fico feliz demais. E até porque eu vejo, né? Eu vi essa mudança, essa transformação dessa nova Maria, né? Desde lá de trás e agora em São Paulo, casada, foi uma transformação e tanto. Para quem te Foi. conhece, quem acompanhou, e deixa todo mundo muito orgulhoso. Então, se eu vejo, me sinto orgulhosa, eu imagino todas as pessoas que estão mais próximas, assim, ficam mais orgulhosas ainda. Maria, o que que faz você se sentir uma mulher, hoje esposa, uma advogada poderosa? Você se sente poderosa em algum momento da sua vida?
Sinto justamente porque eu sou muito nova e eu estou num lugar onde várias pessoas gostariam de estar. Sim, Então, eu sinto que eu estou, assim, progredindo muito em todas as áreas da minha vida, com uma velocidade que, às vezes, várias pessoas não têm oportunidade. Então, eu fico muito feliz, muito grata e orgulhosa de mim mesma também, tanto no âmbito da, da carreira mesmo, quanto a Maria Mulher, né? Eu tenho um ótimo casamento, enfim, sou uma boa dona de é, casa, por mais que às vezes a louça fique suja. você vai ao Então, eu me inverso daquilo que a gente chama de geração Z, né? Que é a falta de autorresponsabilidade, você é justamente o inverso daquilo. Você quer responsabilidade, você quer essa oportunidade e tem essa consciência, que é o mais importante, né? Exato, eu cresci num ambiente em que responsabilidade é o mínimo, assim, né? Então, re- isso não se discute, isso não se discute. Errou, eu errei, eu posso fazer isso para consertar, me desculpa, e eu levo isso em todos os âmbitos da minha vida. Então, no profissional, se eu cometo algum deslize, é isso, dentro de casa, no meu casamento, é isso, errei, desculpa, com a minha família, com os meus amigos, responsabilidade para mim é um dos meus valores. Eu sou muito responsável comigo, com as minhas coisas e em todas as áreas da minha vida, sem exceção. Eu quero você para mim, me manda, volta. Algo que você aprendeu com o erro, Maria, que você não cometeria mais. Eu acho que ouvir conselhos. Eu sou, por eu ser muito autorresponsável, eu tendo a achar que às vezes eu sei mais, eu sei melhor, eu vou dar conta, Queria que a né? minha filha Então, te ouvisse. exatamente, exatamente. Então, com o erro, eu aprendi que tem gente que, por mais que eu só tenha 25 anos e esteja num estágio muito avançado, tem gente que tem 40 e está vivendo como se tivesse 70, já viveu uma vida de 70. Então, ouvir conselhos para mim foi uma coisa que eu aprendi com os meus erros. Às vezes, algumas pessoas me falaram: olha, talvez assim seja melhor. E de fato era, e eu errei. E não só isso, eu vejo da seguinte forma também, e aí até um feedback. Eu conheço muita gente de 40, 50 anos que não teve a coragem que você está tendo neste momento, de seguir, de novas, né, oportunidades, de abraçar e de se entregar da forma como você está se entregando. É isso. É exatamente isso. Então, vai muito além. Então, seu depoimento ele é muito significativo, não só para as meninas da sua idade, que estão começando agora, têm 2 anos de carreira, mas também para aquelas que já estão há muitos anos na carreira, mas que não abraçam o novo. Porque você Gente, é libertador, assim, é muito gostoso você ver o seu crescimento, você ver o quanto você está progredindo em todas as áreas da sua vida. Então, medo, gente, o dia que eu fui embora, 31 de dezembro, que eu passei Réveillon só com meu marido, que a gente não tinha nem móvel em casa. Foi péssimo. Eu vim chorando de BH até São Paulo. Mas eu vim e tá dando tudo certo. É difícil, mas tá dando tudo certo. Então, assim, se permitir crescer, se permitir passar por essas coisas, é importante também. Isso é crescimento em todas as áreas da vida. Poxa, eu sim, tô sendo forjada como mulher, como esposa. Então, assim, se permitam. É libertador, é muito gostoso. acho que essa palavra é interessante, libertador. Uma É. palavra que define você, Maria, eu acho que é Responsabilidade, sem sombra de dúvidas. uma mulher que te inspira, sua mãe. Minha mãe, gente, também sem sombra de dúvidas, né? Cresci muito próxima a ela, aprendi a trabalhar muito para poder conseguir as coisas com ela, a fazer contatos, a tudo, tudo. A mulher que eu sou, a esposa que eu sou, a profissional que eu aprendi com a minha mãe, porque ela é excelente em todas essas áreas da vida dela. Então, ela foi e é o meu maior exemplo, sem sombra de dúvidas. É carinhoso isso, né? A gente percebe que é toda uma entrelinha ali, né? Mesmo longe presente. Sim, É, tem toda uma atmosfera de presença mesmo. A minha mãe é presente na minha vida todos os dias. A gente conversa todos os dias, mesmo quando é só um oi, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Né? Eu vejo muito dela em mim. Muitas das vezes eu paro e penso, poxa, o que que a minha mãe faria aqui?
Acho que ela faria dessa forma e acho que vai dar certo, né? Problema é a minha mãe, é a minha mãe, a minha pessoa e a minha mãe. Bom saber disso, bom ouvir, né? E eu queria que você me falasse qual o recado que você daria para as novas Marias que estão surgindo por aí, com essas novas iniciativas, e as antigas também, porque você está incorporando todas elas, né? De forma É, positiva, é. extremamente positiva pela sua coragem, determinação e força de vontade de poder abraçar o mundo, né? Que você está abraçando o mundo em todos os aspectos. Qual o recadinho que você deixa? Qual a mensagem que você deixa, Maria? Gente, primeiro se permitir, né, dar tchau para Belo Horizonte, dar tchau para a minha família, dar tchau para a minha vida antiga foi muito difícil. Sinto falta diariamente, mas o que eu tenho construído hoje, tudo isso vale a pena. Eu estou sendo recompensada de todas as formas, né? Eu tenho um casamento muito feliz, eu sou muito realizada na minha profissão. Os meus amigos de São Paulo são incríveis e tudo isso porque eu tive coragem, porque eu me permiti, né? Então, assim, se permita e a partir do momento que você se propôs a fazer aquilo, o que quer que seja, seja responsável, assuma aquilo com a sua alma, assim, agarre aquela oportunidade mesmo, dê o seu melhor. A minha mãe fala que eu não sou inteligente, que eu sou dedicada, responsável, esforçada e comprometida. Então, se Já essas são as minhas qualidades, eu entrego isso em absolutamente tudo que eu faço. Se entregue e dê o seu melhor mesmo. E não tenha medo de não dar conta. Se eu não der conta, tá tudo bem, né? A louça pode ser lavada amanhã, eu posso voltar para Belo Horizonte, tá tudo bem também, não dar conta, sabe? Mas vá, se permita, vá com coragem, entregue assim o que você nunca entregou antes. E se mesmo assim não der certo, volta, tá tudo bem. Isso não te faz nem melhor nem pior, né? Não é uma corrida, não é uma competição, não é porque eu tenho 24, sou casada, estou em São Paulo, num super escritório que você também tem que estar. Foi uma coisa que aconteceu, foram as oportunidades que eu tive, muito por causa do meu marido, muito por causa da área, muito por causa da minha família que sempre me apoiou. Então não se compare também. Você vai chegar lá, pode não ser aos 24, mas é possível chegar e quando chegar, eu desejo que você seja muito realizada tanto quanto eu sou hoje. Nossa, eu fico feliz demais, Maria. Muito orgulhosa também. Quando, se um dia vocês voltarem, eu aceito, tá? De Por bom, favor. por favor, né? Bom, a gente está finalizando. Eu conversei hoje com a Maria e gostaria de falar mais um pouquinho sobre o lançamento do livro no dia 29. Estão todos convidados para a segunda edição, segunda parte do livro Hashtag por Elas, Mulheres da Insolvência, onde o lançamento será no dia 29 de maio. Vejo todos vocês novamente no futuro, 29 de maio. Um beijo para todos. Maria, quero você lá, hein? Pode deixar, estarei lá, Tássia. Ó, um beijo para vocês. Obrigada pela oportunidade. Beijo.